inteligência artificial realmente é uma ameaça para o trabalho dos profissionais criativos? No vídeo de hoje a gente vai verificar, porque a gente vai criar um logo totalmente baseado nas ideias do ChatGPT. Fica comigo até o fim porque eu sou Gabi Ferraz e você está no Vetoriza aí. Então vamos lá, gente. Eu tô com o ChatGPT aqui aberto e eu vou pedir uma inspiração pra gente criar uma marca para uma cafeteria. Olá, chat. Eu sempre dou oi pro chat, agradeço, enfim, sou super educada. Gostaria de ideias de logo para a criação de uma cafeteria de alto padrão que ficará em um bairro valorizado da cidade, que venderá cafés e comidas importadas. O negócio aqui é chique, tá? Que a gente vai fazer. Chamará Dolce Café. Vamos ver o que ele traz pra gente. Combinação de texto e ícone, fonte elegante e refinada para escrever Dolce Café em letras maiúsculas. Ao lado do texto, cria um ícone que represente o café e a experiência única da sua cafeteria. Pode ser uma xícara de café estilizada. Começou mal, começou com um clichêzão. Grãos de café, uma chaleira ou até mesmo uma folha de café. Ok, folha de café já saiu um pouco do lugar comum. Abordagem minimalista. Fonte moderna e clean para escolher e escrever Dolce Café. Ele tá me dando várias possibilidades aqui para eu considerar. Pequeno ícone como raminho de café ou colher de café em formato estilizado. Cria um monograma com as letras D e C. Achei cafona, ChatGPT. Fonte sofisticada em negrito para destacar as iniciais. Aí ele se repete um pouco, né? Fala para usar grão de café, folha de café, estilo vintage. Bom, dessas opções aqui, a que eu achei mais interessante e que eu acho que ele desenvolveu melhor foi a em estilo vintage, onde ele sugere inclusive uma paleta de cores marrom, bege e dourado, embora seja um clichê, né? Ou seja, com isso a gente vê que o ChatGPT ele fica dentro do clichêzão. Seguindo com a sugestão do estilo vintage, que tipografias eu poderia usar para criação desse logotipo que transmitem essa sensação de elegância nostálgica? Vamos ver se ele tá por dentro das tipografias. Lembrando que o ChatGPT só tem conhecimento até o ano de 2021, então tudo que foi lançado depois disso, inclusive tipografias que forem lançadas depois disso, ele não vai conhecer. Para transmitir a sensação de elegância nostálgica no logotipo, você pode considerar o uso de tipografias clássicas e ornamentadas. Concordei. Aqui estão algumas sugestões de fontes que podem se adequar bem a esse estilo. Great Vibes, nunca ouvi falar dessa fonte. Playfair Display, Cinzel, Abril Fat Face eu tenho instalada. Baskerville, bonita, mas clássica demais pro meu gosto. Pacífico, também é uma fonte cursiva. Eu acho que a gente pode pesquisar depois essas fontes para ver se elas se encaixam. E com relação ao símbolo ícone, pedi 5 opções: pássaro com grão de café, moinho de café, rótulo de café antigo. Rótulo de café antigo é interessante. Utensílios de café antigo, uma xícara de café de porcelana antiga, uma colher de café clássica, uma chaleira vintage. Isso aqui vai ser muito difícil de representar no ícone. Arte do café em estilo antigo. Crie um ícone que seja uma ilustração detalhada de um café, como uma xícara de café com vapor subindo. Novamente, lugar comum. Ele não consegue pensar fora da caixa, o ChatGPT. Se a gente pensar que Starbucks, maior cafeteria do mundo, né, usa uma sereia, não tem nada de café, a gente pensa que o ChatGPT realmente ainda não vai tirar nosso emprego, né? Eu acho, porque ele não consegue ser muito criativo. E pensando no nome Dolce, consegue sugerir um ícone que se relacione com isso? Ícone de sobremesa vintage, bolo de camadas, cupcake decorado, macaron ou até mesmo uma fatia de torta. E aí com isso a gente pode de repente pensar se a gente cria um ícone que misture uma xícara de café com uma fatia de doce. E aí ele fecha: certifique-se que o ícone se harmonize com o texto. Um designer gráfico pode ajudar a criar um ícone personalizado. Acho que eu tenho que procurar um designer. 5 opções de paletas de cores. Ele tá pensando aqui, gente, ó, tá piscando aqui o negocinho. Traz a bebida que pisca. Nossa,
paleta foi difícil, hein? Rodou aqui a engrenagem, mas ele tá vendo, ó. Paleta neutra e elegante. Tom de marrom escuro rico e profundo para representar a sofisticação e a cafeína. Legal que isso aqui dá para colocar na apresentação do conceito para o cliente. Acompanhada de um bege claro e creme para transmitir um toque de elegância e aconchego. Toques sutis de dourado ou bronze para adicionar um brilho sofisticado. Essa paleta de cores neutras e quentes transmite uma sensação de classe e refinamento. Paleta clássica em preto e branco. Já não vi e não gostei, ChatGPT. Nossa, mas vai ficar muito ruim isso, mas tudo bem, coitado. Ele tá no brainstorm dele, eu também não posso ficar tolindo o ChatGPT, né? Tá dando as ideias, eu vejo se eu quero ou não seguir com elas. Ele não soou frio da maneira que ele tá suando frio para pensar em cor. Você vê que pensar em cor é tão difícil que até o robô chora. Paleta romântica em tons pastel. Interessante, eu tava aqui pensando se ele daria uma opção de repente um verde menta, alguma coisa. É, verde menta, eu falei antes dele escrever aqui, verde menta. Essas tonalidades de pastel evocam uma sensação romântica. Nossa, eu pedi 5 opções, ele tá na terceira aqui sofrendo tanto, eu tô quase desistindo. Vamos levar à frente. Paleta rica. Paleta da riqueza. Tons terrosos como marrom, terracota, verde oliva e dourado. Não, fica muito pesado. Essa paleta com essa pegada meio terrosa daria certo, marrom, terracota, verde oliva e dourado, daria certo se fosse um bistrô de repente meio roots assim, sabe? Que eu não acho que é a minha proposta, mas tudo bem, tá aqui pra gente considerar. Tá, e por fim ele tá fechando com uma paleta vintage vibrante, combinação de cores ricas e vibrantes, como o vermelho escuro, azul intenso e amarelo dourado. Não sei se porque eu tenho uma visão do que é retrô e vintage associada ao desgaste que o tempo causa nas cores principalmente, eu não consigo enxergar uma paleta vintage vibrante. Talvez se a gente fosse fazer uma coisa meio pin-up, um pôster, uma coisa assim que não é a pegada, né, dessa cafeteria, mas eu acho que para essa proposta aqui não seria o caso. Novamente, ele tá vendo que eu estou aqui em sofrimento, ele tá fechando, recomendando que eu considere contratar um designer gráfico para ajudar a criar um logotipo. Eu vou selecionar as ideias que me interessam e eu vou pro Illustrator agora pra gente tentar desenvolver alguma coisa em cima desse conceito que ele sugeriu. Então vamos lá, gente, já tô aqui no Illustrator. Eu trouxe pra cá os principais apontamentos que o ChatGPT me deu e que eu pretendo seguir nesse desenvolvimento. Eu vou seguir com a abordagem vintage, vou testar as 6 opções de fonte que ele me sugeriu, vou tentar seguir com o símbolo focado na coisa da sobremesa, porque o nome da cafeteria é Dulce, então embora seja uma cafeteria, tenha café no nome, eu acho que conceitualmente é importante ter um doce associado à marca, então eu vou seguir esse caminho, até para fugir da coisa da xícara de café, que eu acho, né, que é um clichêzão, e vou tentar misturar a paleta neutra e elegante com a paleta romântica em tons pastel, porque eu já tava com isso aqui na cabeça de seguir com cores pastel quando ele me sugeriu pela primeira vez a ideia do vintage. Então vamos ver como que vai ficar isso daqui. Logo depois que eu desliguei a gravação, eu perguntei pro ChatGPT se ele teria sugestão de cafeteria que seguisse essa temática aí vintage, moderninha, e ele me sugeriu algumas opções que não necessariamente são vintage, mas são interessantes. Tem essa Blue Bottle Café, que tem esse ícone bem legal, é um café, mas como é Blue Bottle, você não tem nenhuma referência a café na marca. Gostei dessa garrafinha meio tortinha, e aí ela tá aqui em cima também, ó, bem fofinha, tá vendo? Por cima da foto, você quase não percebe, mas ela é bem interessante e fica justo aqui em cima de uma garrafa, né? Da foto da garrafa. Tem esse Inteligência também, que eu achei muito interessante. Embora eu não tenha gostado muito dessa asa com esse olho no meio, aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Eu não amei isso aqui não, mas eu gostei bastante do nome Inteligência e da estrelinha. E tem a paleta de cores que eu quero trabalhar, essa paleta mais feminina, mais pastel. Acho que pode ser uma boa referência nesse sentido. E mistura também cores mais fortes, né? Esse vermelho carregado, um vermelho que não é aquele vermelho super aberto, é um pouco mais fechado, menos saturado. Achei interessante. Ele sugeriu também a Stumptown, que não tem ícone, trabalha só com o lettering. Também é bem interessante, principalmente aqui
nas embalagens, é muito bonita. Olha só essa embalagem daqui, é coisa de louco. Por fim, tem a Verve Coffee Roasters, também bem bonita, bem elegante. E a La Colombe, que foi a que eu menos gostei, que ela tem uma pegada vintage, mas é um vintage mais recente. De repente um vintage ali dos anos 80, né? Eles, inclusive, têm uma linha de camisetas, de roupas que lembram muito aquelas camisas velhas dos anos 80 que a gente usava quando era criança. Essa aqui, a Fame Kids, acho que eu tinha uma camisa quase igual a essa aqui. Mentira. Então, vamos lá. Vamos pro Illustrator, vamos testar, começar testando as fontes que o ChatGPT me sugeriu. Ele me sugeriu 6 fontes, mas eu acho que eu só vou gostar de 2 ou 3, porque eu já vi na hora que eu tava baixando e eu não gostei muito. Vamos lá. Vamos começar com a Great Vibes. Ela é uma fonte da Adobe, então é só você ter a assinatura que você pode ativar essa fonte. Ela é muito caretinha, ela é muito bonitinha, de repente para você fazer um convite de casamento para uma pessoa assim bem conservadora, né? Mas já de cara não gosto, mas tá aí pra gente considerar. Tem a Playfair, que eu amo essa fonte, Playfair Display. Na versão Bold, então, eu acho ela ainda mais bonita. A Cinzel é uma fonte que foi feita para emular os escritos romanos do século I, que eram feitos na pedra com a ferramenta Cinzel, por isso que ela tem esse nome. E ela vai ter um toque vintage, né? Porque eu tô falando do século I depois de Cristo, mas não é bem o vintage que eu tô procurando. Vintage, mas não precisa ser tão vintage, né? Tem a Abril Fat Face, que é muito parecida com a Playfair, mas eu acho ela um pouquinho mais rebuscadinha no C, enfim. Mas ela é muito parecida, elas são basicamente a mesma fonte com pequenas variações. A Baskerville, que como eu falei, acho muito conservadora também, um pouco careta. E a Pacífico, que eu achei de todas a pior sugestão. Eu achei ela muito infantil, ela parece aquela fonte script padrão do Windows. Eu não gosto nada dessa fonte, mas ela tá aqui pra gente considerar como opção. E a título de exercício, já que quem manda hoje é o ChatGPT. Dessas opções aqui, como eu disse, eu gosto mais dessas duas. E eu acho que dá pra considerar também a versão itálica dessas duas daqui, que é bem... Essas versões em itálico, elas são bonitas também, são muito elegantes. Então, vamos olhar aqui. Ah, Abril Fat Face não tem versão itálico. Então, isso aí meio que já diminui as minhas possibilidades. E aí eu comecei a pensar no que significava o Dolce Café. Nesse meu desejo de fazer uma coisa mais voltada pro doce. Se a gente procura por Dolce, a gente vai encontrar várias imagens de doce de leite, além de imagens de docinhos. E aí eu pensei se não daria pra gente criar alguma coisa com esse movimento visual que é bem rico e que é bem luxuoso. Quando eu penso em doce, em dulce, principalmente em doce de leite, eu penso num doce carregado, um doce com cobertura, uma coisa realmente assim muito decadente, para usar uma palavra aí rebuscada. E aí pensando nessa cobertura grossa, nessa textura de doce de leite, eu consigo ver um pouco de eco na tipografia que eu selecionei. Se a gente olhar a letra C, a letra A, essa bolinha que ela tem na ponta da letra, a gente consegue estabelecer uma relação com isso e também com essa gotinha texturizada, que ela fica desse jeito porque ela é colocada com um bico de confeiteiro. Eu posso tentar criar alguma coisa com isso. Buscando dentro do próprio alfabeto da Playfair, e aí nesse ponto eu já praticamente descartei a Abril Fat Face, pensei se eu não usaria uma letra C como ícone ou a vírgula dele de alguma forma, tentando fazer uma ciranda com essa vírgula, ou comercial, que também é muito bonito, mas não teria muito a ver eu colocar isso aqui dentro. E aí eu achei a figura do asterisco, que é uma figura, um caractere na verdade, né, que tem que ser usado com cuidado para não parecer outra coisa, mas como esse asterisco da Playfair é muito redondinho, ele não vai ficar uma coisa obscena, tá bom?
acho que dá pra gente usar com segurança esse elemento como nosso ícone. E aí eu cheguei a essas duas, na verdade 3 soluções, porque eu ainda quis testar pela última vez a Abril Fat Face. Coloquei todo o texto em caixa baixa pra gente poder ter na letra D e principalmente na letra C essa bolinha daqui que só aparece na caixa baixa do C. E coloquei a florzinha ou o biquinho aqui do doce de leite de bico de confeiteiro aqui como se fosse um asterisco pro nome da confeitaria. E eu achei que ficou bem interessante. Aqui ela tá brigando um pouco com o acento. Eu acho que poderia sugerir pro nosso cliente de colocar o asterisco meio que substituindo o acento. Dá pra entender que é um café. E aí, seguindo a orientação do ChatGPT e misturando com a paleta sóbria lá, rica e elegante que ele criou, eu tô trazendo a cor do doce de leite que eu puxei diretamente dessa foto usando conta-gotas e acrescentei 2 cores de tom pastel para poder trazer aquele ar vintage meio empoeirado e acrescentei 2 tons pastel de rosa e de azul para poder trazer aquelas cores empoeiradas sobre as quais eu tinha falado no início do tutorial. Essas cores eu peguei em amostras, no menu lateral aqui, abrir biblioteca de amostras, e em comidas, subitem doce. Ele vai trazer para você um painel com várias cores de doce. E a primeira opção são essas candy colors, que são cores de doce, né? Traduzindo aí, mas é muito conhecido pelo termo em inglês candy color. Se você clicar aqui em cima da pastinha, ele já vai adicionar automaticamente ao painel de amostras principal. Como um desdobramento, eu criei essa padronagem que eu vou detalhar melhor no vídeo exclusivo para apoiadores aqui no canal. Se você ainda não for um apoiador, venha ser nosso apoiador, tá valendo muito a pena. Ganha vídeo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp, então clica aqui embaixo em Seja Membro. E aí, a partir desse desdobramento, eu criei também alguns mockups e algumas aplicações para a gente poder apresentar esse projeto para o cliente e para ajudar na aprovação do projeto. Então, apliquei essa arte aqui no mockup, também vou mostrar como eu fiz isso nesse vídeo, que vai ser exclusivo para apoiadores. E aí o cliente consegue ter uma noção muito melhor de como vai ficar a marca dele finalizada. E criei uma aplicação aqui de uma ideia do tipo de uso que o cliente pode fazer dessa marca, de repente para uma publicação nas redes sociais, ou para um painel, ou para um cardápio que ele vai ter na confeitaria dele, no café dele. Então, é isso. No fim das contas, o balanço do uso do ChatGPT, que foi o mote do nosso tutorial, é que ele te ajuda até certo ponto. Ele pode ser um atalho para você, ele vai cortar um pouco do tanto que você tem que andar para chegar a certas conclusões. Mas eu ainda acho muito valiosa a nossa contribuição, e aí isso aqui não é militância de gente, né, que tá com medo da revolução das máquinas, mas eu realmente acredito que se eu seguisse à risca todas as orientações que ele me deu e considerasse, por exemplo, um ícone de uma fatia de torta ou de uma xícara de café, a gente teria um logo banal. E eu acredito, não que esse logo seja a ideia do século, mas eu acredito que a gente conseguiu um resultado mais interessante porque a gente usou as dicas do chat como ponto de partida, mas pensou em cima delas, trouxe coisas diferentes para essas sugestões que ele deu. Mas você pode discordar de mim aqui na caixa de comentários. Eu quero saber o que você achou desse tutorial. Se você gostou, deixa o seu joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar do nosso conteúdo e vem ser o nosso apoiador. Assim você ajuda muito a gente a continuar o nosso trabalho e ainda ganha uma porção de mimos em troca. Clica aqui embaixo em Seja Membro e vem conferir, entra pro nosso clube. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!